Estamos abrindo esse bloco aqui na Escudo Real, Contábil e Auditoria, aqui na Praia Grande. Estamos com o José Augusto Filho, ele que é o diretor de operações, para poder bater um papo muito importante nesse momento, que é a questão do imposto de renda. O que chama a atenção, José Augusto, obrigado aí pela oportunidade, é o número de pessoas que ainda não fizeram a declaração, né? Tem uma explicação para isso? Porque se alongou. O prazo é até quando, José Augusto? O prazo ele se alongou agora para o dia 31 de maio, né? E assim, a gente sabe muito bem o brasileiro e deixa para a última hora. Só que é importante ressaltar, Flávio, o quê? Sempre quando a pessoa ela entrega com antecedência a declaração, caso ele tenha algum valor a restituir, esse valor ele chega antes para o contribuinte. Então é importante reforçar isso. E é verdade que você está falando sobre isso, porque a questão da primeira restituição já é no final de maio, né? Quer dizer, tem pessoas que vão estar entregando a declaração e tem pessoas que já vão tendo direito à restituição, né? Quer dizer, é muito rápido, né, com relação a esse processo. Você falou sobre a questão de imóvel, mas também de automóveis, de veículos. Quando a pessoa faz a venda de um veículo, né, ou quando ela adquire, é importante isso constar na declaração, né, Zé Augusto? As pessoas acabam esquecendo ou não tendo esse cuidado, Zé Augusto? Sim, acaba esquecendo de passar para um contador ou para a pessoa que está fazendo a declaração e aí causa um desconforto depois, futuro. Caso ela tenha alguma venda, pode ter um ganho de capital, tem que ter lançado qualquer variação patrimonial do contribuinte, tem que estar lançado na pessoa, na declaração de imposto de renda. A gente percebe muito hoje que as pessoas tensionam a fazer o próprio imposto de renda, né? Não, eu entro no sistema, eu baixo o sistema e começo a lançar. Porém, às vezes ela não tem o conhecimento, não tem a expertise, às vezes, da legislação. A importância sempre de consultar um profissional na área da contabilidade para que ela possa minimizar e não ter nenhum dissabor de uma multa que depois isso possa ocorrer, de um lançamento equivocado ou da ausência desse lançamento. As pessoas têm essa consciência, Zé Augusto? São poucas pessoas que procuram um contador, tá, Flávio, para fazer a declaração. E a legislação, igual você falou, para fazer a declaração. Caso tenha alguma omissão, a pessoa está fazendo a próprio punho, pode ter um ônus futuro, por conta de querer fazer por conta própria, querer agilizar alguma situação, pode ter um ônus futuro. Qual é hoje o valor que a pessoa tem, aquilo que ela alcança em termos de salário, de ganho? Qual o valor mínimo que a partir daquele momento ela é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda? A partir de R$ 28.559. Isso, então, ganho anual, né? Ganho anual. E aí, assim, se a pessoa tem um ganho de rendimentos isentos, que aí é poupança, dividendos, quem aplica em ações, tem um ganho acima de 40 mil, também já é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda. Você aconselha aquelas pessoas que ganham abaixo desses 28 mil de fazer a declaração? Porque tem aquelas pessoas que têm ali o interesse ou a preocupação de fazer a declaração. É importante, é pertinente fazer essa declaração, mesmo quem está abaixo do valor estabelecido? É importante para ter um histórico, Flávio. De repente a pessoa ela vai lá e quer fazer algum financiamento, algum empréstimo. Isso conta, Isso conta. Assim, não é uma coisa obrigatória, conforme igual você mesmo falou. Mas ter um histórico de declaração entregue é importante para o banco ou para a instituição ver o histórico efetivo que a pessoa entregou para a Receita. Porque você colocou uma coisa muito importante, no financiamento ou qualquer histórico que você vai buscar, seja no financiamento bancário, imobiliário ou bancário, é natural que se peça a última declaração do imposto de renda, como você bem disse. Se você não tem essa declaração, então esse histórico fica um pouco mais difícil e pode até complicar ou dificultar a questão da liberação do financiamento, né? Certamente, é isso mesmo. E acaba também o banco ou a instituição aplicando uma taxa de juros ou amortização um pouco maior para aquela pessoa que não tem aquela credibilidade perante a Receita ou a instituição. A gente fala muito sobre a questão dos dependentes e a questão de saúde, das despesas médicas, né? Existe um limite para a despesa médica com relação à questão da dedução e o que pode ser deduzido? Se tudo que é relacionado à despesa médica pode ser deduzido no imposto de renda, Augusto? Não pode e tem que ter um documento do seu médico ou doutor emitindo contra você ou da clínica. Não pode ir simplesmente com recibo. Você tem que ter um documento, uma nota fiscal. O recibo não atende à necessidade? Então, se você tiver o recibo do médico, não é o suficiente? Muito profissional lança a despesa com o próprio recibo, mas aqui na Escudo Real a gente aconselha com a nota fiscal. Olha, tá aí então uma dica importante, você estar atento aí com relação à questão das despesas médicas, de você pedir isso ao profissional da saúde, até porque é um compromisso dele, é uma obrigatoriedade, até para você poder ter esse controle nesse sentido, né? De você ter essa parte documentada, né, Zé Augusto? Exatamente. Igual mesmo você falou agora há pouco, outras despesas que acabam sendo dedutíveis. Faculdade, ensino médio, ensino fundamental das crianças também acaba sendo dedutível. Mas aí tem uma limitação.
Tem uma limitação. Tem uma limitação. Tá? Então, assim, escola de inglês, muitas pessoas acham que é dedutível. Não é uma despesa dedutível no imposto de renda. Academia não é dedutível. Então, assim, é sempre bom, igual a gente falou agora há pouco, procurar um profissional da área contábil para estar sempre orientando da forma correta. Deixa eu fazer uma provocação aqui com o Zé Augusto, porque hoje tem uma coisa muito importante que está inserida na vida de muitas pessoas, que é o mundo pet, né? Que é hoje a família constituída dentro da família pet. Despesas com pet, é possível de ter dedução no imposto de renda? Não é possível. Porque, Mas assim, muita gente deve perguntar, não deve perguntar, Zé Augusto? Muita gente pergunta, porque assim, tem um cuidado com a parte da família que é o pet. Sim. Só que ela não é dedutível no imposto de renda. Tá. Qual o teu olhar com relação à questão do imposto de renda? Porque cada vez mais você tem um cruzamento das informações. Dizem que o imposto de renda, daqui a alguns anos, você não vai ter mais essa declaração. Na verdade, vai chegar um documento para você para deveis pagar, ou vai chegar um informativo que você vai receber. Você acredita que em breve vai acontecer isso em termos de imposto de renda ou não, Zé Augusto? Qual é o teu olhar? Não, eu não acho que vai chegar nesse ponto. Não. Porque assim, aqui no Brasil a gente tem um sistema que ele é bem completo e ele é referência no mundo todo, que é da Receita Federal. Se a gente vai para os Estados Unidos, eles olham para o Brasil como uma fonte segura nessa parte. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não vai... Lógico, vai ter alguns processos para automatizar, e é igual a gente estava falando agora há pouco, as informações virem de forma mais automática, que é o caso da pré-preenchida. Caso o contribuinte ele tenha o cadastro direto no site do ECAC da Receita, ele consegue pegar as informações de forma automática. Só que, assim, tem a questão da análise, tem a aquisição de algum bem, igual você falou, de carro, imóvel... Então, assim, tem que ser lançado e vai ter, não vai ser uma declaração extinta. Você entende que quando tem uma negociação da compra de um imóvel ou da venda de um imóvel, de um veículo, quando ela vai fazer isso provavelmente em novembro e dezembro, você entende que ela deva fazer nesse processo já para poder fazer a declaração no ano seguinte? Ou se você conseguir postergar essa negociação e você levar para janeiro, para que você possa fazer no outro ano? Qual a tua orientação com relação a isso? Tem algum impeditivo? Tem alguma vantagem? O que é mais pertinente? Ou independente de qualquer tempo você vai ter que fazer a declaração, seja naquele ano ou no ano seguinte, Zé Augusto? Independente, mas assim, a gente aconselha principalmente os nossos clientes a procurarem a gente naquele momento da negociação. Por quê? Aquela pessoa que tem uma empresa tem que analisar as peças contábeis para ver se está possibilitando ele a fazer uma aquisição de um Olha apartamento. só que interessante, é verdade. Quer dizer, antes de tomar essa atitude, consultar o seu contador para ver se tem compatibilidade, se tem a questão contábil, né, Zé Augusto? Isso, porque assim, a vida, o CPF e o CNPJ, eles têm que andar juntos. Sim. Então, assim, é importantíssimo contatar o contador primeiro, porque vai ver assim, ó, é possível ou deixa para o ano seguinte, tem que ter uma análise em conjunto. Lógico, às vezes o contribuinte ele não concorda, mas é igual a gente falou agora há pouco, pode ter o ônus futuro, né? Sim. Zé Augusto, vamos falar um pouco de contabilidade, né? Eu que me formei também como contabilista, não exerço, mas a gente vê ainda as pessoas, o empreendedor, de querer fazer um negócio, de ter uma ideia, querer aplicar e depois consultar um contabilista. Não tem algo errado nesse processo? Não é melhor, antes de ter, quando você tem a ideia, conversar com o contador, com o contabilista, para saber se é compatível, se naquela região onde ele vai estabelecer o seu negócio tem condições, se o alvará permite, se a atividade permite, se ele vai ser MEI, se ele vai ser ME, se vai ser EPP. As pessoas têm, porque é muito comum as pessoas abrirem um negócio e depois, né, às vezes até já ter o contrato de aluguel já do ponto lá do estabelecimento já pronto e depois vai levar para o contador. Não é um erro isso, Zé Augusto? É um erro, porque assim, as pessoas veem o contador, infelizmente, a sociedade vê como antigamente, um guarda-livros. Guarda-livros, né? Então assim, a contabilidade ela vem cada vez mais sendo consultiva. Sim. E é isso que você estava falando. Então assim, a pessoa vai abrir uma empresa, ela tem que contratar um contador. Porque antes de pensar em abrir, né? Quando vai pensar, porque ele pensa junto com o contador, porque tem que ter um planejamento, tanto estratégico, como fundo de comércio, tem toda uma análise, como também tributária. Porque assim, a gente sabe que no Brasil a carga tributária é altíssima. Então assim, o acompanhamento de um contador, de um profissional da área, é importantíssimo para que a empresa não tenha nenhum ônus ou um encargo tributário alto, e logo no início, né? Vamos falar da Escudo Real, que é um grupo que já está há 50 anos no mercado, né? Hoje estamos gravando aqui na Praia Grande, mas com sede, já temos filiais em São Paulo, agora em Campinas. Como é que você já na terceira geração, como é que é esse desafio aí
de você tocar e fazer esse crescimento. Você que é responsável por 120 pessoas aqui, 120 colaboradores no dia a dia. Não é fácil, né, Zé Augusto? Com certeza, mas assim, a parte operacional é bem bacana, assim, eu tô aí já há 6 anos, então assim, eu ajudo, igual eu falo pro meu pai e pra minha tia, que é outra sócia, né? Eu tô aí ajudando diariamente pro escritório crescer ainda mais. Lógico, cresceu com eles, mas acho que com a minha vinda a gente consegue impulsionar mais rápido. Quais são as áreas de atuação? É lógico que a contabilidade ela atende como um todo, mas obviamente vocês têm uns nichos que vocês têm aí um conhecimento um pouco mais aprofundado. Quais segmentos que normalmente vocês acabam atuando aqui na Escudo Real? Então, a gente vai mais para a área do comércio, né, e para o supermercado. Então, a gente, assim, o nosso foco principal é supermercado, atacadista, distribuidor, empório, padarias. Então, assim, mas o nosso foco mesmo é supermercado e atacadista. A gente se diz especialista nessa área. Na tua visão, por que muitas vezes o empresário, por uma série de fatores, acaba pagando um imposto, às vezes, indevido? Acontece muitas vezes de você entrar com um processo para você poder verificar que você tem créditos, na verdade, em haver, porque aquilo que você recolheu a mais ou você recolheu a menos. Por que essa confusão, Zé Augusto, se é que isso acontece na tua visão? Isso acontece, tem bastante empresa indo para essa direção de recuperação tributária. Eu acho assim, igual a gente estava falando agora há pouco, procurar o seu contador antes de escutar essas empresas, eu acho que é de suma importância. Como a vida do empresário ela é muito dinâmica, acaba passando despercebida alguma operação e às vezes naquela operação tem algum imposto embutido que às vezes passa despercebido. Então acaba pagando um valor a maior ou a menor. Essas recuperações tributárias, elas têm essa possibilidade de você ou pegar um crédito ou você acabar descobrindo um débito. A questão da auditoria também acaba sendo muito importante, né? Cada vez mais há uma preocupação por conta de compliance, uma série de coisas, uma série de situações das empresas que acabam tendo a questão da auditoria. Cada vez mais as pessoas têm essa noção de ter a importância de ter uma auditoria para você poder ter uma clareza, ter um raio-x, seja numa negociação, seja numa transferência, seja numa aquisição. Enfim, aquilo que você está assumindo um novo negócio ou de uma entidade, é importante ter auditoria? É importante ter auditoria e muitos clientes nossos aqui da Baixada já têm auditoria já. Auditoria e controladoria. A controladoria ela analisa todo o funcionamento da empresa, tanto custo, despesa, vê os processos internos também, isso daí é de suma importância porque mexe diretamente com a rentabilidade da empresa. Então é um ponto importante e todas as empresas tendem a ir para essa direção. Zé Augusto, o contador, diferente de muitas atividades, ele tem que ter uma preocupação muito grande com relação à legislação. A legislação ela vem mudando, seja em nível municipal, porque o que acontece com o contador? Ele tem que ter uma preocupação em nível municipal, estadual, federal e muitas vezes uma legislação internacional, dependendo da situação, quando tem que abrir uma filial fora do país. O estudo ele é constante. Como é que vocês se preparam, como é que vocês se atualizam para poder estar acompanhando todas essas mudanças? Porque é uma coisa muito dinâmica. A legislação ela muda 25.000 vezes ao dia. Então, assim... Não, porque são vários municípios, né? São mais de 5.600 municípios, 27 estados. Então, é uma coisa realmente muito dinâmica. É frenética. Então, assim, a gente sempre busca fazer cursos, palestras e também instruir os nossos colaboradores a fazerem isso também. A gente faz diversos cursos também para os nossos colaboradores, porque eles atualizados, a Escudo também fica atualizada. Sim. Atende nosso cliente melhor. Assim, curso, buscar a legislação, ter parceiros da área também para que a gente sempre consiga dar a orientação da forma correta para o nosso cliente. Olha, deixa eu liberar o Zé Augusto aqui, porque a gente está na questão do imposto de renda e, obviamente, ele tem que estar antenado aqui junto com os colaboradores, dando todo esse suporte. Parabéns, viu? Pela sua jovialidade, pelo seu conhecimento aqui e a sua tranquilidade de procurar ampliar, que eu acho que é esse desafio que vem para você, para poder ampliar cada vez mais a Escudo Real, não só aqui na nossa região, mas com o Brasil como um todo. Parabéns, viu? Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal aí.